Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula é sobre simplificação de frações. Simplificar significa obter uma fração equivalente, mas com termos menores. Vocês lembram que a gente viu na nossa última aula que para encontrar uma fração equivalente, eu preciso multiplicar ou dividir a fração por um número natural. E aqui na simplificação consiste na mesma coisa, só que eu só vou poder utilizar a divisão. Porque eu quero simplificar, eu quero reduzir a minha fração para a menor fração possível. E aí é muito fácil, porque eu preciso dividir a minha fração por um número natural e que esse número seja divisor comum do numerador e do denominador. Bom, aqui a gente tem um exemplo, 3 sobre 6, em que 3 é o numerador e 6 é o denominador. E aí, o que acontece? Eu vou dividir essa minha fração, 3/6, por um número natural que seja divisor comum entre esses dois números, entre 6 e 3. Lembrando que esse divisor comum precisa ser diferente de 1, porque se eu dividir por 1, eu vou obter a própria fração, né? Eu peguei aqui a minha fração 3/6 e dividi por 3. 3 é um divisor comum entre 3 e 6, porque eu consigo dividir tanto o 3 quanto o 6 por ele e obter um resultado inteiro. Quando eu dividi aqui 3 dividido por 3, eu obtive 1. E ao dividir 6 dividido por 3, eu obtive 2. Lembrando que eu pego o meu numerador, divido por algum número e o resultado daquela operação vai ser o meu novo numerador. Eu pego o meu denominador, dividi com um número e o resultado desta operação foi o meu novo denominador. Teve muita gente confundindo, teve gente que estava dividindo assim, 3 dividido para 6. E não é assim, tá? Eu tenho que dividir tanto o meu numerador quanto o denominador por um número, que pode ser algum desses números ou não. E o resultado é esse aqui. Então, 1 sobre 2 é equivalente a 3/6. Por quê? Se eu dividir 3/6 por 3, eu obtenho 1/2. Assim como se eu fizer a operação inversa, se eu tenho 1/2 e multiplicar por 3, eu vou obter 3/6. Bom, cheguei aqui em 1/2. O que acontece? Como não dá mais para reduzir, eu chamo essa fração aqui de irredutível, ok? Aqui eu peguei um outro exemplo com números um pouco maiores, 16 sobre 32. E como os dois números são pares, eu consigo dividir ambos por 2. Porque qualquer número par eu consigo dividir por 2, né? Então, 16 dividido por 2 foi 8. E 32 dividido por 2 é igual a 16. Só que essa fração aqui eu ainda consigo reduzir. Posso dividir ainda, inclusive, por 2 de novo. Dividido por 2. E aqui embaixo também. Porque se eu dividir o meu numerador por um número, o meu denominador obrigatoriamente tem que ser dividido pelo mesmo número, ok? Então, 8 dividido para 2 é 4. E 16 dividido para 2 é 8. Aqui eu ainda consigo reduzir ela. Então, por 2 de novo. 4 dividido por 2, vou ter 2. Cadê? Aqui, 2. E 8 dividido por 2 também, vou obter 4. 2 sobre 4 também consigo reduzir por 2, novamente. Por 2, deixa eu colocar aqui. 2 dividido para 2 é 1. E 4 dividido para 2, 2. Então, aqui eu não consigo mais reduzir, ele se tornou irredutível. Então,
16 sobre 32 é equivalente a 8 sobre 16, que também é equivalente a 4 sobre 8, que também é equivalente a 2 sobre 4, que também é equivalente a 1 sobre 2. Então, eu simplifiquei minha fração 16 sobre 32 e obtive 1/2. Aqui eu tenho um terceiro exemplo com números ainda maiores, para a gente poder simplificar de uma outra forma, tá? Primeiro, como esses dois números são muito grandes, eu vou calcular o MDC. Vocês lembram que a gente estudou MDC? Então, eu vou calcular o MDC entre esses dois números e vou simplificar a minha fração a partir do MDC, ok? Então, eu tenho 96 e 84. Vou fazer aqui de lado 96 e 84 e calcular o MDC. Aqui eu posso, como os dois são pares, eu consigo dividir por 2. 96 dividido por 2, eu vou obter 48. E 84 dividido para 2, vou obter 42. Os dois números ainda são pares, eu consigo dividir novamente por 2. 48 dividido por 2, eu vou obter 24. E aqui, 21. 24 é par, eu consigo dividir por 2 ainda. 2, que vou obter 12. 21 eu não consigo dividir por 2, então eu repito. 12 ainda é par, eu consigo de novo dividir por 2, que vou obter 6. E 21, repete. Agora, eu tenho 6 é par, consigo dividir novamente por 2, que vou obter 3 e 21. Agora, eu tenho 3 e 21. Consigo dividir por 2, eu não consigo mais. Então, o próximo número é o 3. 3 dividido para 3, eu obtenho 1. E 21 dividido para 3, eu tenho 7. Finalizou aqui, né? E 7, eu só consigo dividir ele por 7. Então, aqui eu tenho 1 e 1. Agora, para o meu MDC, eu preciso pegar os números em que eu dividi ambos os números aqui simultaneamente. Então, esse daqui, eu dividi os dois. Esse daqui também eu consegui dividir os dois. A partir daqui eu não consegui mais. E só consegui aqui no 3, né? O 3 dividiu o 3 e o 21. Esse 2 dividiu o 48 e o 42. E esse 2 dividiu o 96 e o 84. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. Que isso é igual a 12. Então, o MDC entre 96 e 84 é 12. Como eu encontrei 12, o meu MDC, eu vou dividir estes dois números por 12, tá? Então, aqui, ó. Dividido por 12. E 96 dividido por 12, eu obtenho 8. E 84 dividido por 12, eu obtenho 7, ok? Então, 96 dividido por 12 e 84 dividido por 12, eu obtive 8 sétimos. Aqui eu não consigo mais dividir, reduzir, então essa fração é irredutível. Logo, 96 sobre 84 é equivalente a 8 sobre 7. Lembrando que fração irredutível é aquela que eu não consigo mais reduzi-la, não consigo mais simplificá-la. E para simplificar uma fração, eu só preciso dividi-la, o numerador e o denominador, pelo mesmo número natural.